Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu domingo. E nós vamos estar falando aqui sobre o Rafael Thierry, né? Mais uma vez, uma novela que infelizmente não tem fim. E essa novela é uma novela que, por mais que tenha uma humanidade aí no meio, uma consideração, e eu vou falar muito sobre isso, é algo que prejudica o esporte, tá? E vamos falar também alguns pontos do jogo de ontem, tá? Sobre a derrota, mais uma derrota do esporte ontem, tá bom? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like e dá essa moral pra gente. Tô de regata aqui porque eu tô indo treinar, mas antes de treinar eu tô batendo esse papo com vocês aqui porque é uma coisa que a minha mente e o meu coração tava cheio, eu precisava falar logo, até para não esquecer, até pra gente poder iniciar isso aqui e já dar logo um ponto final a esse assunto aqui, tá? Ontem, né, primeiro falando sobre o jogo, eu vou deixar o Rafael pro final, porque eu tenho muita coisa para falar, principalmente sobre a questão de consideração, mas, cara, ontem o Daniel Paulista, na coletiva, ele assumiu, né, ele assumiu que realmente o Sport fez um jogo muito ruim, ele assumiu que. E eu gosto muito disso do Daniel, tá? Por mais que ele tenha muita culpa no que aconteceu ontem, por mais que ele tenha. Não vou colocar muita culpa, não. Colocar que tenha culpa nas coisas que aconteceram ontem, tá? A gente não pode. Ele foi honesto, sabe? De colocar que realmente o Sport teve uma noite muito ruim, porque realmente foi generalizado. Tem jogo que o Sport joga mal, que a gente fala, ó, foi por conta de Fulano, Cicrano, Beltrano. Ontem não teve um cidadão que jogou bem. Talvez a gente abra uma aspas muito grande pro Johan, que entrou bem. Isso não quer dizer que jogou bem, mas ele entrou bem no jogo. Entrou melhor do que os outros jogadores estavam. Entrou numa sintonia um pouco melhor do que os jogadores estavam em campo. Mas mesmo assim, muito longe, muito aquém do que precisa o esporte. E cada vez mais, cara, você vai vendo que é um campeonato que o esporte faz de passagem, sabe? O esporte ele tá jogando e pedindo a Deus que chegue logo dezembro. Semana que vem já é outubro, já, graças a Deus. Né? Mas aí o esporte meio que já vem pedindo isso. Por quê? Porque não tem muito o que fazer, cara. É muito limitado para uma primeira divisão o time do esporte. Sabe? Os jogadores hoje têm cara de Série B, sabe? Os jogadores hoje, eles não têm o físico necessário para jogar uma primeira divisão, sabe? A impressão que eu tenho é que o psicológico dos jogadores nem tá mais aqui, sabe? Os caras estão jogando porque assim, ó, a gente vai. Aquele discurso de vamos pra guerra, sabe? Você é fronte de batalha ali, sabe? Você o fronte de batalha é o primeiro que vai morrer, né? Você tem aqui 1.000 pessoas aqui e aqui à frente, colocar aqui à frente, aqui à frente e aqui a parte de trás. Óbvio, quem vai morrer primeiro é a galera que tá na frente, né? O fronte de batalha ali, né? Cara, eu acho que os caras já vão assim, tipo, vamos se divertir, vamos trabalhar, mas a gente tá na fronte aqui, a gente sabe que a gente vai morrer, sabe? Eu acho que esse é o pensamento da cabeça dos jogadores do esporte. Eu não vejo mais a motivação, eu vejo a vontade, sabe? Eu vejo aquele negócio de que, pô, vamos acreditar, mas eu não vejo mais a motivação, porque eles sabem que é muito difícil. Então, não tem muito, cara, o que falar. Eu acho que é o caminho, realmente, esporte pra Série B. E ontem foi cada vez mais se afundando, sabe? Deixou Fortaleza numa situação que ele volta a sonhar, a brigar para não cair, enquanto o Sport ele continua tendo a convicção de que já caiu, tá? Falar sobre o Rafael Thierry, porque ontem, após o primeiro tempo, ele foi substituído, né? E o Daniel ele trouxe essa informação pra gente. Daniel Leal já virou aqui fonte de informação maior do que o próprio Globo Esporte, né? Mas vamos lá. Rafael Thierry foi substituído no intervalo por lesão devido a acho que é a dividida, né? Ele botou dívida. É devido à dividida com o atacante do Fortaleza. A assessoria do clube informa que o zagueiro sofreu um trauma na região lombar, sabe? Ou seja, mais uma vez na lombar, o Rafael Thierry, ele sente uma lesão. Cara, eu quero falar algumas coisas sobre isso. Primeiro ponto, e eu já falei algumas vezes isso. O esporte tem que ser grato ao Rafael Thierry pela dedicação, pelo esforço que o jogador teve, sabe? Pela entrega dentro de campo, é o capitão do time.
Mas eu acho que o Rafael tem que ser mais grato ao Sport do que o Sport é ao Rafael. Porque em vários momentos o Sport bancou a permanência do Rafael, mesmo ele lesionado. Tá? Eu lembro que, inclusive, até o Milton Bivar renovou o contrato do cara, mesmo o cara lesionado. Isso é uma parada que poucos clubes fazem, tá? Ainda mais um jogador que tem um histórico como ele tem de lesão. E é um jogador querido, é um jogador que a torcida gosta, sabe? É um jogador que a torcida tem um carinho, tem uma consideração, um jogador que quando tá bem fisicamente, ele rende. Só que já deu, irmão. E já deu, sabe? Já deu. Assim, é um jogador que não dá pra contar. Mesmo falando tudo isso, mesmo vendo o lado humanitário do negócio, da pessoa, não dá mais, sabe? É um jogador que a diretoria renovou por mais uma temporada. O porquê a gente não sabe. A gente não sabe o porquê. Até porque naquele momento não tinha nem necessidade de acelerar isso. Até onde a gente sabe. Não tinha necessidade de acelerar esse processo para renovar com o Rafael. O Rafa é um jogador que tem um histórico de lesões, como já falei, gigante dentro do esporte. E, cara, isso é muito reflexo do que é essa diretoria do esporte. Que é uma diretoria do esporte muito... Eu tava pensando isso no Cast FC ontem. É uma diretoria muito de, você tá comigo até o fim, sabe? E não é assim que funciona no negócio, cara. Num negócio, você tá comigo até o momento que você entregar resultado. A partir do momento que eu não enxergar mais que você pode entregar resultado, você não fica mais comigo. E não é possível que a diretoria do esporte não enxergue isso, que o Rafael, ele até entrega resultado, mas ele não consegue jogar para entregar resultado. Então não dá para contar com o Rafael, cara. Não dá para contar com um jogador que a gente enxerga que não consegue jogar mais. É a mesma coisa no Santos. Tem o Neymar. O Neymar é um craque. Neymar é um jogador que sabe, tem um potencial incrível. Um dos maiores do mundo. Concordo. Mas não consegue mais jogar. Então, no caso do Santos, os caras pagam 4 milhões, parece, pro jogador. 4 milhões para um jogador que não joga. E quando joga, não entrega. Hoje, essa é a situação do Rafael. É um jogador que não joga e quando joga não entrega, porque ele vem falhando bastante. Não vem sendo aquela fortaleza defensiva que o torcedor do esporte é acostumado a ter. Então, essa parada de consideração no esporte tem que acabar, irmão. Isso me irrita. Mas me irrita num nível que vocês não imaginam. Era assim com outros diretores. Eram assim com outros jogadores. Cara, não dá, não dá. Não dá, não dá. Se eu te contrato para ser um pintor e você não consegue pintar a minha casa, irmão, obrigado. Procura outro pintor, velho. Não dá para insistir num cara que não alcança o teto. Sabe? É muito básico esse cálculo, é muito básico essa conta. Então, assim, me irrita isso. Se de um lado a gente sabe tem que ter humanidade, e já teve muita, do outro tem que ter o profissionalismo, cara. E o profissionalismo não existe no esporte com relação a isso. Não existe. Rafael tá aí, tá lesionado, não deve jogar quarta-feira, a tendência. E aí eu tô chutando aqui pelo histórico de lesão que ele tem, sabe? Não deve jogar quarta-feira, deve desfalcar o esporte. E aí, como é que fica o esporte? Sabe? Como é que fica? Quem paga essa conta é o torcedor, né? Beleza, é sempre o torcedor que paga. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. Você discorda de mim? Se você discordar, pode falar. Você acha que tinha que ter renovado mesmo com o Rafael? Na minha visão, tem que desmamar. Tem que procurar outros caminhos já. Acho que já deu o que tinha que dar. Comenta aqui tua opinião, se você concorda, discorda. E é claro, já já eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.